No Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, doutor Lucas, capítulo 4. Orem pela nossa irmã Aldineia, está se recuperando de uma cirurgia e por isso também não está conosco esta manhã. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vai ser uma leitura extensa para atender a um propósito que o Espírito Santo colocou em meu coração para esta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Quem pode dizer amém? Meus amados irmãos, nós temos muitas verdades aqui nestes 15 ou 14 versículos que nós lemos para esta reflexão. Entre elas nós temos a audácia de Satanás. Ele sabe que não está falando com qualquer um. Ele sabe que está falando com Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Satanás, ele tem um entendimento correto da Trindade. Ele sabe que é um só Deus, coexistente em três pessoas, e ele sabe que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós observamos há uma audácia do nosso adversário para tentar, e nós podemos aprender, se ele fez isso ou tentou fazer isto com Jesus, que dirá de nós, meros mortais. Devemos tomar a atenção que o diabo, como disse o apóstolo Pedro, se não me engano, na sua primeira carta, ele estará ao nosso derredor, bramando como leão. Ele não é leão, mas está bramando como leão para
devorar, para destruir, para alcançar aquele que vacilar os seus pés. Por isso nós não devemos dar voz a Satanás, mesmo que ele apareça com a palavra. Faça isso, olha, está escrito aqui. Mas você vai perceber que quem está cheio do Espírito Santo tem o discernimento de Deus para entender: é de Deus, é do homem ou é de Satanás? E sobre Satanás a resposta sempre virá na sua memória, na sua boca, e você poderá vencer a Satanás. Você crê nisso? Nós poderemos também meditar dias e dias sobre a perseverança do Senhor Jesus, sobre como ele foi tentado e como ele venceu esta tentação. Mas esta manhã eu quero meditar com os irmãos sobre as ações do Espírito Santo. Nós falamos sobre o Espírito Santo, que ele é a terceira pessoa do Espírito Santo, que devemos dar voz ao Espírito Santo, que devemos ser cheios do Espírito Santo, mas muitas das vezes nós não temos a consciência de que o Espírito Santo está operando ou quer operar em nós e através de nós. Eu quero, através deste texto, mostrar, olha, o Espírito Santo, ele tem algumas ações, e nestas ações ele demonstra que ele é uma pessoa, ele demonstra que ele é Deus, faz parte da Trindade, e que tem poder para agir em nós e através de nós. Nós temos um texto que relata, após Jesus ser batizado nas águas no Rio Jordão, pelo profeta João Batista. Naquele evento, os céus se abriu e a Trindade toda esteve manifesta. O Filho, Jesus, tinha acabado de ser batizado por João, e quando volta, os céus se abrem e Deus, o Pai, manifesta com a sua voz. Ele diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. O texto também diz que o Espírito Santo se manifestou visivelmente através de uma pomba. Ele manifestou-se visivelmente, e enquanto o Pai fala, enquanto Jesus começa aquele que é dos maiores dos trabalhos na face da terra, restaurar a humanidade, o Espírito Santo se manifestou através de uma pomba. E isso demonstra que é para ser testemunho do profeta João. Agora ele pode dizer: olha, este é o Cordeiro de Deus de fato. Antes de batizar Jesus, João já aponta para Jesus dizendo: este é o Filho de Deus, este é aquele a quem eu estou pregando, é este que vai batizar com o Espírito Santo e também com fogo, é este que vai perdoar os pecados, é este que vai levar para os céus aqueles que creem, é este a Jesus. Mas há uma profecia dizendo: olha, você vai ter certeza de que é este. Os céus vão se abrir, a voz vai ser soada e o Espírito Santo se manifestará neste grande dia. É o testemunho de João Batista: olha, eu estou pregando, mas agora eu tenho um testemunho real. Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o perdoador de pecados, Jesus é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é aquele que veio, aleluia, cumprir a lei de Deus e os profetas. Este, o Jesus, da quem eu não tenho direito de desatar as sandálias dos seus pés. Testemunho de João e de todos aqueles que estiveram presentes naquele sublime dia, naquela sublime solenidade, onde Jesus foi batizado nas águas, mesmo sem precisar, mas ele veio cumprir a vontade do Pai.
por completo. Lucas segue esta história passando pela genealogia do nosso Redentor. E ele diz que, saindo Jesus daquela solenidade, a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. E isso mostra que Jesus não veio com a sua autoridade. Na terra, Jesus não estava sob o seu poder. Ele veio como homem, 100% homem. E como homens, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele sendo Deus, ele deixou de lado a sua glória, deixou de lado o seu trono e esteve aqui na terra. E aqui na terra, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo, na vida daquele que se entrega a ele, ele enche. É propósito de Deus para aqueles que querem servir a ele, ser cheio do Espírito Santo. Nenhuma ação no reino de Deus pode ser feito a não ser sendo cheio do Espírito Santo de Deus. A verdade é, meus amados irmãos, que o que separa homens e mulheres que têm alguma coisa de avanço no reino de Deus é se estar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos na história de diversos pregadores, de diversos avivalistas que já pregavam. E eu tinha um nome em mente que agora me fugiu, mas ele já pregava o Evangelho. E já era pastor de mais de 1000 pessoas. E quando saía para pregar, milhares de pessoas iam ouvir a pregação que ele pregava. Mas ele foi desafiado por um grupo de pessoas dizendo: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você prega bem, a sua palavra é verdadeira, você tem autoridade, porque você até vive este evangelho, esta pregação que você prega, você até acredita na pregação do evangelho, na pregação do que você prega, mas falta alguma coisa, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então ele parou as suas atividades por um tempo, e ele disse: eu só vou voltar quando for cheio do Espírito Santo. Até que um dia, depois de vários dias, ele foi cheio do Espírito Santo. E pasmem, ele continuou pregando da mesma maneira. Ele continuou pregando a mesma mensagem. Ele continuou pregando o mesmo evangelho. Ele continuou fazendo o mesmo apelo. Mas agora a igreja, sob os seus cuidados, não era mais de 1000, eram milhões e milhares. Agora são milhares e milhares de pessoas que ouvem a sua palavra e são alcançados por esta palavra. Mas o que me chama a atenção é que quando ele prega, não tem cadeia do diabo que resista, não tem barreira levantada que resista. Quando ele pregava, agora a palavra chega ao ouvido dos pecadores, e chegando ao ouvido dos pecadores, ela pode chegar ao espírito do pecador, da alma do pecador, convencendo do pecado, da morte e do juízo. Irmão, se Jesus precisou estar cheio do Espírito Santo, que dirá eu? Que dirá você? E tem uma coisa que eu preciso lembrar: ser cheio do Espírito Santo não é um opcional. Os irmãos vão comprar o carro, vão lá comprar o carro. Aqui é obrigatório ter o ar-condicionado, né? No Brasil era opcional, embora fosse obrigatório, mas era muito caro. Mas aqui é obrigatório, porque quando não é calor, é frio. Então, já é item de série.
Mas tem outros itens. Bancos de couro é item opcional. Ar-condicionado digital é item opcional. Câmera de ré no carro é item opcional no carro. Tem muita gente achando que o ser cheio do Espírito Santo é um item opcional do crente. Ser cheio do Espírito Santo é um item obrigatório do crente. Jesus disse: olha, vá para Jerusalém, só saia de lá quando do alto for revestido do poder de Deus. Deus não deu a opção para você viver nas águas rasas. Ele sempre está chamando: vem para o fundo, vem para o fundo, vem para o fundo, vem mergulhar, vem mergulhar. Não é opção ser 10% com o Espírito Santo, não é opção, não, a obrigação é ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é opção, porque somente cheios do Espírito Santo nós podemos dar continuidade à caminhada de Deus na terra. Se não formos cheios do Espírito Santo, não passamos do primeiro dia no deserto. Se não formos cheios do Espírito Santo, não passamos do primeiro dia no jejum. Se não formos cheios do Espírito Santo, não vencemos a primeira tentação. Eu e você, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Veja que Jesus só começou o seu ministério depois de cumprir a palavra e os mandamentos de Deus. Ele foi batizado nas águas, mas a verdade, ele só começou de fato o seu ministério quando está escrito: Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa entender, irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E Jesus, que veio a esta terra, já derramou o Espírito Santo sobre a carne, sobre toda a carne. Você pode e deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Não é só ontem, não vai ser amanhã, é hoje. Se enche agora do Espírito Santo de Deus. Quer vencer? Se encha do Espírito Santo de Deus. Quer chegar nos céus? Se encha do Espírito Santo de Deus. Quer testemunhar do poder de Deus? Se encha do Espírito Santo de Deus. Eu poderia gastar mais tempo aqui explicando como ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas é simples, irmão. É se agarrar em Jesus. É na palavra, é na oração, é na oração, é na palavra, é no jejum, é na oração, é na palavra, é na palavra, é na oração, é no jejum. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo até que vai chegar uma hora que o vaso não vai suportar. Aí vai transbordar do poder de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo. Que esta seja uma realidade para os músicos, que esta seja uma realidade para os ministros de louvores, que esta seja uma realidade para os obreiros da casa do Senhor, que esta seja uma realidade sobre os membros desta igreja, que esta seja uma realidade sobre os congregados, desde as crianças aos mais velhos, cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que quer ser marcado. Olha, eu quero ser marcado porque eu sou pregador bom. Quando eu prego, eu sou pregador bom. Tem gente que quer ser marcado. Eu quero cantar bem, eu quero cantar afinado, compassado, ritmado e etc, etc, etc. Todas essas coisas você faça para adorar ao Senhor. Não queira achar que vai ser maior que outro. Não queira achar que vai ser maior do que o seu irmão, que isso não lhe compete. Mas você pode dar e deve dar o melhor para Deus, sim.
A Bíblia diz que aquele que é chamado para ensinar tem o encargo de se dedicar ao ensino, de estudar, de aprender, para poder ensinar melhor ao povo de Deus. Quem vai cantar tem que se dedicar mesmo, mas que a nossa marca seja cheios do Espírito Santo de Deus. Pode desafinar, mas está cheio do Espírito Santo de Deus. Pode não ter uma elocução na palavra, mas está cheio do Espírito Santo de Deus. Na hora que pega a palavra, o Espírito Santo se manifesta, a cura, a sinais, a maravilhas, porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Esta é a marca que a igreja deve carregar, está cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus é Deus, Jesus é Deus, mas aqui na terra a marca dele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, o Espírito Santo, ele enche aquele que está com o coração aberto para Deus, e enche até transbordar, e pode transbordar, continuar transbordando. Você crê nisso? Mas veja que, cheio do Espírito Santo, o que acontece já na sequência? Que o Espírito Santo guiou. Olha para cá. Guiou. Ó. Guiou. Ah, mas eu não quero. Vai. Irmão, quem está cheio do Espírito Santo, até sem querer faz. Porque ele está sendo impulsionado. Você está cheio do Espírito Santo, irmãos? Quem está cheio do Espírito Santo obedece à direção do Espírito Santo. Tanto em Mateus 1, acho que é Mateus 1, Marcos também 1, que registra essa passagem. Eles falam, olha, Jesus foi levado pelo Espírito, foi guiado pelo Espírito. Para onde? Foi guiado para pregar as multidões? Foi guiado para curar os enfermos já de imediato? Não, foi guiado para o deserto. E no deserto, o texto diz que Jesus ficou os 40 dias sendo tentados. O texto de Lucas dá a entender que ele só foi tentado no último dia. Mas na verdade, Lucas só está registrando a tentação de Jesus do último dia, quando ele teve fome. Mas se você observar Marcos e Mateus, todos os dias Jesus foi tentado por Satanás. Se não me engano, Marcos também ainda registra, olha, Jesus esteve esses 40 dias no meio de Satanás e os demônios e as bestas feras da terra. Ou seja, o ambiente em que Jesus estava era um ambiente de hostilidade. Foi para onde o Espírito Santo guiou Jesus. E eu quero lembrar a você, como a minha meditação esta manhã é as obras do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus, ele nos enche do Espírito Santo, e nós por isso podemos dizer que podemos avançar, porque temos o Espírito Santo pelo poder que há no nome de Jesus. Mas o Espírito Santo, meu irmão, ele te guia. É ele quem deve guiar a sua vida. Quando eu cheguei em Portugal, primeiro culto, antes do primeiro culto, as pessoas, não, agora você vai estar num ambiente melhor. Você agora está num país melhor, mais seguro. Eu fiz questão de lembrar, olha, eu vim aqui porque eu vim guiado pelo Espírito Santo para cá. Porque nós devemos estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, até o Iraque é lugar de paz, até a Ucrânia é lugar de paz. No centro da vontade de Deus, até no Irã é lugar de paz. Quem está no centro da vontade de Deus, aleluia, quem está guiado pelo Espírito Santo de Deus e está no centro da vontade de Deus, ele desfruta da paz de Deus em ambientes hostis. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. A primeira ordem do Espírito foi:
vai para o deserto, lugar de hostilidade, lugar de confronto, lugar de tentações. Lá no deserto, Jesus conviveu com as bestas feras da terra e viveu também entre os demônios, tentando todos os dias. Muita gente está passando por provação e achando que foi o diabo. Muita gente está passando por provação e achando que foi o irmão do lado ou o patrão do outro lado. Foi o Espírito Santo que te guiou. É o Espírito Santo que te guia. Se é o centro da vontade de Deus, descansa e obedece, e não seja derrubado pela tentação. O Espírito Santo nos enche, e é muito bom ser cheio do Espírito Santo, mas saiba, o Espírito Santo é quem guia. Só há uma razão para o Espírito Santo encher uma pessoa: ele governar completamente a pessoa. Pastor, mas Deus me deu uma mente, Deus me deu um raciocínio. É para você pensar mesmo, é para você raciocinar. Mas saiba que nossas decisões estão limitadas a este tempo. Deus, o Espírito Santo é Deus. Ele sabe o ontem, Ele sabe o hoje, Ele sabe o amanhã, e Ele sabe o que você precisa para realizar a obra de Deus. Ele sabe o que você precisa para realizar a vontade de Deus. Ele sabe o que você precisa ser treinado, as capacidades que você precisa estar habilitado. Ele sabe, e Ele sabe te guiar para você alcançar estas coisas. O Espírito Santo guia corretamente. Ele não está te levando para um barco furado, Ele não está te levando para destruir, Ele está te levando para te forjar. Ele está te levando para te treinar, Ele está te levando para te capacitar, Ele está te levando para deixar você resistente. O Espírito Santo é quem guia. Se Ele guiou para o deserto, é no deserto o seu melhor lugar. Mas está cheio de demônios, é a vontade de Deus, é o seu melhor lugar. É lá que você vai brilhar, aleluia. É lá que você vai brilhar a luz de Cristo na sua vida. É lá que Deus vai manifestar o seu poder na sua vida. É lá, aleluia. Mas saiba, meu irmão, que o Senhor, Ele vai guiando. Eu gosto de um dos personagens bíblicos, que é José, que Faraó, quando recebe aquela decisão, olha, quando é interpretado o seu sonho, olha, vai ter isso aqui, você precisa fazer isto. E ele falou: olha, quem eu posso colocar para governar isso? Eu vou colocar quem está cheio do Espírito. Vai lá ver em Gênesis. Quem poderemos colocar a não ser José? Cheio do Espírito. Está lá. Vamos ler. Hoje é culto de Santa Ceia. Você está refletindo na palavra do Senhor? Eu vou lhe provar. Está lá. José, cheio do Espírito Santo. Mas pouca gente esquece que o Espírito Santo guiou José para uma cova. O Espírito Santo guiou José para ser escravo. O Espírito Santo guiou José para uma acusação falsa, obviamente essa acusação falsa, para uma acusação que levou para a cadeia. Até chegar lá, José ainda assim estava cheio do Espírito Santo, num povo idólatra, num povo adúltero, num povo que não teme a Deus, aleluia. Mas José era cheio do Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos. Eu estou imaginando, olha, os servos dele, olha, eu estou capacitado, eu dou conta nisso. Aí Faraó: olha, vocês têm capacitação?
Mas vamos aqui para o negócio mais certo aqui. Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Até o ímpio vê quem é cheio do Espírito Santo. Até o ímpio reconhece quem está cheio do Espírito Santo. E a minha palavra é: seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui na terra para nos encher. E se estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos entender, é Ele quem guia, é Ele quem governa. Até chegar aqui, até chegar para ser reconhecido por Faraó como uma pessoa cheia do Espírito Santo, José precisou dar voz ao Espírito Santo. Perdoa seus irmãos. Não caia na tentação com a mulher do seu patrão. Não caia na tentação de roubar o seu patrão. Você é dono de tudo, mas na verdade o dono é ele. Você governa tudo, mas na verdade o dono é ele. Não caia na tentação. José deu voz à direção do Espírito de Deus. Até que chegou o momento, olha, vai receber o governo de tudo, porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito para ser tentado no deserto. 40 dias, 40 noites, ele não comeu, e estava entre os animais ferozes. Bestas feras, animais ferozes, escorpião, cobra, esses animais ferozes aí do deserto. E os demônios. Imagina você estar num lugar que você está vendo o demônio. E pior, o demônio está te perturbando. Algumas pessoas, eu fico sem entender, que ousadia o capeta tem de chegar com conversa de que é para adorar ele, porque recebeu tudo. Recebeu nada, irmão. O demônio está perdido, irmão. Satanás está destinado à destruição eterna, no fogo eterno. E Jesus disse que onde a besta fera não morre, Jesus está falando dos demônios, está falando de Satanás. E ele está falando, ajoelha aqui e eu vou te dar tudo. Que ousadia é essa? A ousadia é porque ele queria que Jesus usasse seu poder. Mas Jesus estava aqui sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Satanás está te tentando para você usar o seu poder, usar as suas artimanhas, para você usar os seus recursos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aceite as ferramentas do Espírito Santo de Deus. Às vezes dói ter que perdoar, mas é melhor. Às vezes dói ter que deixar de lado, mas é melhor. Às vezes dói engolir sapos, como diz aí fora, né? Mas é melhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque o deserto vai passar. A tentação vai passar, pelo menos inicialmente vai passar. Enquanto estivermos aqui na terra, ela vai passar. José, ele passou aquele Brasil todo. Há quem diga que José assumiu o trono com 30 anos. 30 anos sofrendo perseguição, inveja, olho gordo. Vou usar aqui uma linguagem que o pessoal gosta de dizer aqui, né? Olho gordo, inveja, ciúmes, acusações, calúnias. 30 anos suportando tudo de pior. E não é gente que está, não, dos seus irmãos, sangue do seu sangue, sendo tentado, perturbado a trair o seu Deus. Mas ele venceu. 30 anos. A Bíblia diz que ele morreu com 120 anos. De 30 a 120 anos, governando a potência, a maior potência do mundo da época, ou pelo menos conhecida da história da humanidade. O que? 60 anos? 60 anos, né? Eu não sou bom com matemática não. 60 ou 90? 90 anos. O que foram os 30 anos de perturbação? O que foram os 30 anos de tentação? O que foram os 30 anos de sofrimento? 90 anos governando o Egito, governando os irmãos que estavam perturbando ele, governando os negócios da casa do pai que estava perturbando ele nos 30 anos iniciais. 90 anos governando, deleitando-se no poder, porque foi fiel, cheio do Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo, ele nos enche. E cheios, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Não importa para onde ele está nos levando. Se ele está nos levando para lá, ele sabe o que faz. Ele vai nos tirar de lá. Se é lugar de perigo, ele sabe como nos tirar desse lugar de perigo. Se é lugar de tentação, ele sabe como nos fazer vencer as tentações e suportar as tentações. Ele sabe. Portanto, seja guiado pelo Espírito Santo, seja governado pelo Espírito Santo. Nós temos aqui o texto dizendo que Jesus foi tentado e que na tentação o diabo usou a Bíblia. E Jesus respondeu também com a Bíblia. Para ser cheio do Espírito Santo e poder entender que é o Espírito Santo que está guiando a sua vida. Para você entender, aqui é Deus quem está falando. É Bíblia e oração. E não é só a Bíblia, como estamos aqui num culto, e oração os 30 minutos antes do culto. É Bíblia e oração sempre. É Bíblia e oração em casa. É Bíblia e oração na rua. É Bíblia e oração no secreto. É Bíblia e oração em todos os ambientes. Ser cheio do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. Nós temos, meus amados irmãos, uma mente que, na hora da perturbação, a carne vai lembrar o quê? O que é que a carne tem a oferecer para um crente espiritual? O que é que a carne tem para oferecer para um crente espiritual? Aliás, para qualquer pessoa. O que é que a carne tem para oferecer? O que ela conhece. Ela conhece resposta brusca. Ela conhece resposta destemperada. Ela conhece resposta irada. Mas você é o governador e o infeliz que trabalha para você achar que pode te dar ordem. Porque é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O comandante, o criador dos céus e da terra, inclusive o criador de Satanás. O infeliz está tentando que... O que é que a natureza humana tem para oferecer para nós? Dá um tapa nesse sujeito aí, pisa no pé desse infeliz, vai na voadora. Lá no Brasil tem uma expressão chamada pedala Robinho, inspirada nas pedaladas de Robinho. Só que não tem nada da pedalada. O pedala Robinho é a mão, a palma da mão encontrando a orelha do infeliz. Você tem força, você tem autoridade. Usa sua autoridade, usa aí seu poder, sua força. Pega pelo pescoço, puxa pelo cabelo. Aqui é as irmãs, né? Faz alguma coisa, se vinga. Mas o Espírito Santo sempre vai lembrar: você tem a palavra de Deus. Creio que para Jesus já tem a palavra, porque Ele é o verbo vivo, como disse o apóstolo João. Mas nós, meros mortais, irmãos, a gente pode conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse, na hora da tentação foge de tudo. Já passou por algum momento que você não lembra um versículo, você, meu Deus, eu preciso desse versículo para não pegar esse sujeito, ou não cair na tentação de adultério, prostituição, roubos, mentiras. Eu preciso, e o versículo vem, mas aí você lembra, olha, eu sou cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo me ajuda. Me ajuda em quê? Em todas as minhas fraquezas. Se a sua fraqueza é falta de memória, Jesus diz que o Espírito Santo te lembrará a palavra de Deus. Ele te ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. É Ele que nos ferramenta.
é Ele que nos capacita a usar a ferramenta, é Ele que nos ajuda a suportar, a vencer, é Ele que nos dá a direção certa, é para avançar, não é para parar, não é direita, não é esquerda, é Ele que dá a direção. Isso visando te capacitar, te treinar, nos capacitar, nos habilitar para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes a gente passa por provações e passa reprovado. Vou repetir, muitas das vezes a gente passa por provações e passa reprovado, vai ter que passar a prova de novo. Vou logo avisando aqui os irmãos, se você passou por uma tentação e não venceu, vai passar pela prova de novo. E eu não sei se você pegou um professor bom na sua vida, mas os professores bons, quando manda fazer a prova de novo, ele manda com mais dificuldade. Olha os discípulos, vendo Jesus curar, libertar, expulsar demônios, acalmar situações, foi para o mar da Galileia, o vento, Jesus dormindo, e eles aperreados, eles atribulados. Por que Jesus disse, olha, vocês têm pouca fé, porque eles acordaram Jesus? Não, porque Jesus já tinha dado fé suficiente para eles, lições suficientes para eles suportarem, as ondas e terem paz. Foram reprovados. Jesus vai passar de novo a prova. Você acha que foi com vento forte? Foi vento forte também, mas eles estavam cansados. Mas agora entrou um fantasma no meio. E não era fantasma, era o próprio Jesus passando. Ah, você está falando, está zoando de Pedro? Você vê um gato preto de noite escuro, vê só a bola do olho brilhando, você não se assusta não, né? Você está de noite, você está vendo um homem andando no meio da rua, no meio do mar, e você não sabe quem é, você não reconhece quem é. Por isso que Pedro falou, olha, se é Jesus, manda que eu vá. Porque ele não ia reconhecer, não estava reconhecendo visualmente Jesus, mas ele conhecia a voz do seu pastor, ele conhecia a voz do seu Deus. Olha, eu não consigo entender, mas se ele falar, eu vou reconhecer a voz. Se ele falar, eu vou reconhecer a voz. Aí tiraram 9. 9 não prova, para Deus não prova ninguém. Depois, Jesus já está nos céus, já tem derramado o Espírito Santo, e Deus vou dar uma prova de novo para Pedro. Está Pedro na prisão, algemados. E algemado não foi nas colunas não, algemado, os soldados algemados com ele. Algemado é a linguagem nossa, né? Não tinha algema na época, era corrente mesmo, cordas, de pés e mãos, em um ambiente de prisão. Já parou para pensar nisso? E o que é que a Bíblia diz? Se fosse Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo, se fosse o Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo, estava perturbando o soldado da direita, estava perturbando o soldado da esquerda, estava perturbando o vizinho, estava enchendo, não deixava nem ele dormir, nem deixava os outros dormir. Mas agora Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus. Sem estar cheio do Espírito Santo de Deus, tinha fé suficiente, mas não conseguia usar esta fé, não estava habilitado a usar esta fé. Antes ele tinha uma aprovação média, um 9,9, mas agora cheio do Espírito Santo, estava pronto para tirar 10. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo, igual Jesus lá no barco. Ele aprendeu, nas tribulações eu posso descansar. Nas tribulações eu posso descansar. É Deus quem está me guiando, é Deus que me protege, é Deus que me ajuda, é o Espírito Santo quem faz estas coisas, meu irmão, de fazer você descansar na hora de descansar, fazer você ter paz na hora de ter paz. É o Espírito Santo que opera em nossas vidas. O Espírito Santo faz lembrar o texto, faz lembrar a palavra, e você sai vitorioso. Porque muitas das vezes a gente passa pela prova e passamos reprovados.
99,9,99 ainda é reprovado na escola de Deus. Por quê? Porque não está cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele dá voz ao Espírito Santo, aos comandos. O Espírito Santo guia. É aqui, meu filho. Tem aqui a palavra, meu filho. Tem aqui a direção certa. Faça isso. Ah, mas eu não aguento o meu temperamento, meu irmão. Você está governado por mim. É o Espírito Santo falando. Olha, você não está governado pelo seu temperamento. Você não está governado pela sua vontade. Você não está governado agora. Não, você está governado pelo Espírito Santo de Deus. Aí você obedece ao Espírito Santo e é aprovado nas tentações. Quero encerrar esta palavra relembrando aquilo que nós falamos sobre o Espírito Santo, através de um texto muito conhecido, que é a tentação de Jesus. Jesus entrou na tentação cheio do Espírito Santo. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E Jesus já derramou o Espírito Santo por completo. E nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Agora, se é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo guia. E deixa eu lembrar uma coisinha que estava na minha memória e na hora de falar não falei. A Bíblia diz, o profeta Isaías disse, que o Espírito Santo iria falar: olha, o caminho é este, segue. E há uma coisa que me chama a atenção, é que o profeta Isaías diz, pelo poder, obviamente, do Espírito de Deus, falando: olha, quando o Espírito Santo falar, até os loucos. Sabe o que é doido? Doido não entende, loucos não entendem a realidade. Loucos não compreendem o ambiente. O louco está no quarto escondido ou aqui no meio do povo é a mesma coisa. Ele acha que pode fazer as suas necessidades físicas. Ele acha que pode rasgar dinheiro. Para ele, louco não tem. Doido é doido. Mas veja o poder do Espírito. Eu quero que você ouça isso. Olha o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Até os loucos entenderão a voz do Espírito Santo. Ai, mas eu não aguentei. Não, doido aguenta a voz do Espírito Santo. Loucos recebem a voz do Espírito Santo e têm a clareza: olha, eu preciso agir neste caminho. Nem os loucos. Mas uma coisa, além de cheios do Espírito Santo, ele nos guiar, e às vezes ele guia para o lugar de tentação, ele guia para o lugar de treinamentos, de forja, treinar força. Ele nos leva para lugares aonde a gente não quer. Por quê? Ele quer nos capacitar, ele quer nos treinar, nos deixar apto para que daqui a 5 anos já estejamos prontos para fazer grandes coisas no reino de Deus. Jesus vai guiando, Jesus vai lembrando, Jesus vai cuidando, vai guardando o Espírito Santo. Mas olha só como encerra esta fase de Jesus. O texto diz que começa Jesus saindo das águas, o Espírito Santo manifesta sobre forma corpórea de uma pomba, a voz de Deus soou, e o texto diz que Jesus saiu das águas, saiu daquela região cheio do Espírito Santo, e foi guiado, levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser provado e provado, aprovado. E louvamos a Deus que Eva e Adão, tentados no jardim, foram reprovados. Jesus no deserto foi aprovado. Você pode louvar ao Senhor por isso? O Espírito Santo estava no controle de todas as coisas. O texto diz que pelo Espírito o Senhor operava todas aquelas coisas. Olha como encerra esta fase, esses 40 dias, em que Jesus é testado por animais ferozes,
perturbado pelos demônios. Olha como encerra. No último dia, Jesus teve fome e o diabo percebeu: olha, Jesus agora está com fome. Pega a pedra e transforma pão. Deus tem poder para fazer essas coisas, sim ou não? Deus nos falou que podia fazer isso, sim ou não? Mas aquilo ali era tentação. Tentação. E quando é tentação, você não pode dar voz ao diabo. Às vezes, no meu ministério, eu fico às vezes assustado, porque eu sei os protocolos que eu tenho que fazer. Mas muitos dos protocolos, eu já percebi de logo que era tentação do diabo. Que se eu fizesse ao rigor, eu estaria envolvido em uma tentação, em um laço do diabo, que não sairia, se não fosse. Mas aí eu falei: eu não vou fazer desse jeito. Contrariando a minha vontade, contrariando até os regimentos que eu tinha que usar, as ferramentas que eu aprendi a usar. Mas eu percebi, é tentação do diabo. Tentado 40 dias e 40 anos sendo tentado. No último dia o infeliz apareceu com essas três que nós conhecemos. Transformar pedra em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Você tem palavra, eu sou a palavra. Você conhece a Bíblia? Eu sou a Bíblia. O diabo ainda foi mais: rapaz, meu tempo está acabando, eu tenho que tirar esse homem do sério. Tenho que tirar esse homem do caminho da salvação da humanidade. Eu não quero que as pessoas em Santarém estejam livres. Eu não quero que as pessoas em Santarém tenham paz. Eu não quero que as pessoas em Santarém daqui a 2000 anos tenham a palavra que liberta. Eu tenho que tirar esse homem do eixo. Ele diz: olha, vem aqui, ó. Vem aqui. Todos os reinos. O diabo fez Jesus ser transportado de um deserto. O lugar da tentação de Jesus, segundo os historiadores, é na região de Jericó. Um grande monte lá, dizem que é o monte da tentação de Jesus. O diabo transportou Jesus para o pináculo do templo de Jerusalém. O diabo transportou Jesus no templo, mostrou, teve aqui o reino, não é um exemplo aqui, o reino da Babilônia, o reino dos Medo-Persas, o reino dos gregos, agora está os reinos dos romanos, mais à frente será outros reinos, vai chegar um tempo que vai ter o reino dos americanos, o reino dos chineses, está aqui, é tudo meu. Foi ele que deu a eles. Olha que infeliz. Jesus: sai para lá, infeliz. Somente ao Senhor adorarás. Somente a Deus. E aqui há uma lição para quem é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, Deus opera maravilhas através de nós. Cheio do Espírito Santo, Deus opera maravilhas através das suas mãos. A glória de Deus, o louvor era para Deus, sempre será para Deus. Todas as pessoas que aceitaram honra que é de Deus, glória que é de Deus, se perderam. A glória é de Deus. E o infeliz encerrou com aquela de se lançar. E Deus falou: olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás passou 40 dias, 40 noites tentando. Jesus usa o poder, o seu poder de Deus. Jesus usa o seu poder, usa a sua ira, a força da sua ira. Jesus quando falou: olha, meu amigo, não é para tentar o seu Deus. Jesus não está falando em relação a isso, Jesus está falando do Pai. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Até na referência a Deus, Jesus está falando: olha, eu estou aqui para ser tentado, estou aqui para ser testado, mas eu estou aqui para chegar até a cruz do Calvário. Eu vou chegar lá, eu vou chegar na cruz, eu vou chegar na cruz.
Tem um pregador que diz que o diabo tentou Jesus até na cruz, quando Jesus pediu água e ofereceram a ele vinagre. E o vinagre que é usado para limpar casa de banho. Aquele produto que a gente usa, as irmãs em geral, né? Usa para limpar o banheiro, o vaso sanitário. Na época usava um tipo de vinagre que limpava e ofereceram a Jesus. Eu imagino Satanás, ele vai falar um palavrão, ele vai sair dessa cruz. Jesus só deixou de lado. Não provou, só deixou de lado e disse: está consumado. Eu entrego o meu espírito, e ele está falando o seu espírito humano. Eu entrego o meu espírito a ti, Senhor. Está consumado. Porque Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Quero encerrar esta palavra, meu irmão, que às vezes você pode pensar: rapaz, eu estou calculando aqui, não vale a pena ser guiado pelo Espírito Santo, não. O Espírito Santo leva para o lugar de tentação. O Espírito Santo leva para o lugar de provações. O Espírito Santo domina o meu eu. Olha a minha vaidade. A vaidade feminina, o Espírito Santo está governando a minha vaidade, é masculina também. O Espírito Santo está governando os meus desejos, os meus sonhos. Mas olha como Jesus entrou. Jesus entrou cheio do Espírito Santo. E só pode sair de lá se estiver cheio do Espírito Santo. Mas olha só como o Senhor Jesus saiu. Pela virtude do Espírito Santo. Jesus saiu cheio, entrou cheio e saiu cheio. Mas tinha algo mais que Jesus saiu. Jesus saiu no poder do Espírito Santo. Jesus saiu, ou seja, o Espírito Santo premia aqueles que são fiéis. O Espírito Santo premia aqueles que são fiéis, aqueles que obedecem à sua direção. O Espírito Santo premia aqueles que seguem a direção certa. O Espírito Santo premia aqueles que são guiados por Ele e obedecem à sua direção. O Espírito Santo premia com o quê? Com poder, com poder, com poder. Quantos querem o poder de Deus na sua vida? Quantos querem a manifestação do poder de Deus na sua vida? Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele nos guia em todas as coisas. Já temos a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. O texto diz que agora nós podemos conhecer Deus não somente por visões, por sonhos. Nós conhecemos pela palavra. Nós podemos ver, obviamente que não vê na sua perfeição, mas aqui na terra nós podemos ter um entendimento. Olha, é Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus. Eles formam a trindade, a divindade. Eles é Deus. Talvez por isso que os paulistas falam é nós, né? É nós é um erro de conjugação verbal. Somos nós. Mas Deus, Jesus, o Espírito Santo e Yahvé, o Pai, eles podem dizer é nós. Porque eles é um. E o Espírito Santo de Deus, ele quer operar maravilhas. O Espírito Santo de Deus, ele quer cumprir a agenda de Deus. Tem muito crente preocupado com a agenda do mundo. Tem muito crente preocupado com a agenda dos políticos. Tem muito crente preocupado com a agenda da economia. Fica olhando as previsões. Saiba que Deus tem uma agenda para a humanidade. Deus tem uma agenda para esse tempo. E a agenda de Deus é que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser levados pelo Espírito Santo. Levados pelo Espírito Santo. Nós podemos dizer, nós podemos ver, nós podemos conduzir pessoas
aos milhões e aos milhares a Jesus Cristo. Meu propósito desta manhã não foi exatamente trazer uma palavra para fazer você pular, até porque nem isso eu sou bom nisso, né? Mas de vez em quando eu grito, de vez em quando, né? Mas eu quero que você coloque na sua mente, se conscientize. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Jesus, que é Deus, aqui na terra, Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele se deixou ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa desta direção. É só assim que você vai vencer a tentação. É só assim que você vai passar pelo deserto. É só assim que você vai atravessar do outro lado do rio. É só assim que você vai ver sinais e maravilhas através da sua vida. Porque é da agenda de Deus que nós operemos milagres de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Diga assim: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia do ministério que o Senhor me confiou. Mas não me abandone o Espírito. Me enche com o teu Espírito. Me enche do teu Espírito. Eu já vou logo dizendo, irmão, ser cheio do Espírito Santo não é da noite para o dia. Ser cheio do Espírito Santo é decisão diária. Bíblia, oração, consagração para Deus. E como é a expressão é ser cheio, nós temos que tomar outro cuidado, porque eu sei que estou falando com pessoas que estão cheias do Espírito Santo, mas temos que ter um cuidado, ser cheio, o cuidado de não se esvaziar. Como é que se esvazia do Espírito Santo? Quando nós não obedecemos à direção do Espírito, porque estamos com medo, é deserto. Estamos com medo, tem animais ferozes. Estamos com medo, tem fofoqueiro. Estamos com medo, tem olho gordo lá. Estamos com medo, tem palavras negativas. Meu irmão, você é cheio do Espírito Santo. Se o deserto não for transformado, Deus vai te tirar de lá no poder do Espírito Santo. A reflexão esta manhã é: nós precisamos do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Mas a medida cheio do Espírito só permanecerá se formos guiados pelo Espírito. Nós não podemos fazer a nossa vontade. Às vezes estamos tão ligados com Deus que a vontade de Deus é a mesma nossa. Mas tem hora que a vontade de Deus é passar por umas tribulações, irmão. Ninguém quer passar por tribulação. Ninguém quer passar por tentação. Ninguém quer passar por provação. Eu nem vou falar para você deixar de dizer que ninguém quer isso não. Isso não foi feito para a gente. Mas se o Espírito Santo está guiando, confia no Espírito Santo. Ele vai te dar a palavra certa. Ele vai te dar as ações certas. Ele vai te dar as estratégias certas. Se Ele está te passando por isso, é porque você precisa de ainda ser aprovado. Porque uma coisa é provação, outra coisa é a aprovação. Eu preciso que você saia daqui. Você precisa sair daqui cheio do Espírito Santo e decidido: vou ser guiado pelo Espírito. Eu não tenho força humana para te colocar isso na sua mente, mas eu confio no Espírito Santo de Deus. E eu estou dando tempo para que o Espírito Santo possa te convencer de tal maneira: eu preciso sair daqui obediente ao Espírito Santo. Só vamos conseguir sair daqui obedientes ao Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou te dar ainda mais uns minutos para você adorar ao Senhor, porque é assim que a gente se enche do Espírito Santo. Vou te dar alguns minutos para você
se entregar ao Espírito Santo. Porque parece que vai levar à morte, mas se o Espírito Santo está te guiando, não vai te levar à morte. Parece que é sofrimento desnecessário, mas se é o Espírito Santo que está te guiando, não é sofrimento desnecessário, é necessário passar pelo deserto, é necessário passar pelas tentações, é necessário passar pelas provações, para sair de lá aprovado, filho de Deus, aleluia, aprovado, servo de Deus, aprovado, cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus.